que 105 é a disciplina cujo nome é Fundamentos de Matemática para a Computação. Como assim, computação? Computação não é isso. E matemática? Matemática é isso. Mas acontece que matemática é suporte essencial para a computação. Software sofisticado, como jogos, mapas e inteligência artificial, envolve algoritmos e eles embutem muita matemática. Sem falar que para ter alguma garantia de que o que se faz em computação funciona direito, é preciso usar matemática. Isso pode parecer meio abstrato, afinal das contas, o que isso tem a ver com o curso? Bom, 105 toca em todas as matérias que são vistas nesse primeiro semestre. Tá? Fora isso, aí está uma lista de disciplinas avançadas que usam material de 105 direto. Não são poucas. Nesse curso, temos a introdução à matemática de um ponto de vista um pouco diferente do que muitos encontram no ensino médio. Existe uma ênfase muito grande em conceitos, com descrição de vários tipos de objetos e propriedades abstratas. Se fazem muitas afirmativas num estilo muito especial, que pela forma são verdadeiros ou falsos. Alguns desses enunciados encapsulam condições e consequências. Em geral, são rotulados como teoremas, proposições, lemas, corolários. O importante é que eles sejam verdadeiros, e isso é garantido pelas demonstrações, que são argumentos mostrando como chegar das condições às consequências. Tudo isso, todos esses componentes, são escritos de uma forma peculiar, que eu chamo de a linguagem matemática. Em qualquer língua existe vocabulário, gramática, modos de se expressar, e matemática também tem seu jeito de usar palavras e construir frases, misturando símbolos e texto numa língua natural, como o português ou inglês. Por exemplo, aqui aparecem palavras, algumas delas do dia a dia, que são usadas em matemática de uma forma que é bem diferente do usual e mais regulada. Aqui tem um texto de um livro mais avançado, um teorema e sua demonstração. Ele combina texto em português com símbolos matemáticos. Dá para ver que, como ele está bem escrito, ele pode ser lido como se estivesse todo em português. Uma boa escrita é indispensável para comunicar o sentido. Uma coisa é para notar que uma série de palavras no texto tem significado especial. Então nós vamos aprender esse significado, como entender e como usar. Todos que chegaram na universidade já tiveram contato com textos matemáticos, só que agora eles vão ficar mais sérios. Ler matemática requer decodificar enunciados contendo expressões textuais e simbólicas só para saber do que eles tratam. E, bom, nem sempre se consegue entender tudo numa primeira leitura, precisa de treino. Para muitos que cursam 105, demonstrações são novidade e um pouco misteriosas. Elas dependem de encadear ideias corretamente e de um domínio prático de lógica que vai ser adquirido no curso. Além disso, existem vários estilos para organizar os argumentos e que podem tornar uma prova mais simples ou mais fácil de entender. Olha, tudo isso é a parte receptiva, ou seja, como receber matemática, mas vai haver também a parte ativa, que consiste em escrever textos matemáticos. Isso inclui saber produzir bons enunciados e construir demonstrações, o que envolve dominar todas aquelas técnicas que eu mencionei. À medida em que você desenvolver seus algoritmos, terá necessidade de afirmar propriedades deles, e isso envolverá todas essas técnicas. Muitos objetos que se vê na computação são conjuntos finitos, em geral com estrutura extras. Você vai ver nomes como grafos, estruturas de dados, tabelas. Nós queremos provar, em geral, coisas para esses tipos de objetos, e uma das coisas que se faz é olhar para o tamanho e ir do pequeno para o maior. A gente vai prova do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, e em princípio isso serviria para provar para tudo, mas para provar para tudo precisa de uma etapa genérica, tá? E isso tem em geral uma forma, você está no tamanho n, vai para o n mais 1. Esse método muitos conhecem, é o da indução, também é conhecida por outros nomes mais pomposos. Note que isso daí é só um dos métodos, e ele pode ser combinado com todos os outros. A indução ela tem várias formas, não é só aquele esqueminha padrão n mais 1,
E nós vamos ver alguns. Nós vamos ver indução de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. E o fato é que essa indução vai aparecer tanto em tantas outras disciplinas que até cansa. Por isso vai ser importante conhecer bem para poder usar à vontade, quase sem pensar. Mach 105 também aborda vários conceitos matemáticos, como relações de equivalência, relações de ordem, conjuntos infinitos, sistemas de numeração e outras coisas a mais. Mas a maior parte do que é visto aqui vai se concentrar nos números naturais e também nos inteiros. Os naturais já apareceram para contagem, os inteiros aparecem para fazer contas. Todos aprenderam a fazer contas com os naturais e a primeira coisa que se aprende sobre divisão é que tem quociente e resto. Aí se cresce um pouco, se aprende frações, depois se aprende sobre números reais, que são muito usados na física. Bom, tudo isso continua valendo, tudo isso continua útil, mas esse curso tem uma característica que é ultramoderna. Aqui nós tentamos fazer matemática sustentável. Sustentável? Porque aqui nós sabemos aproveitar muito bem o resto. Um fato fundamental é que fazer contas e calcular o resto por um divisor fixo dá no mesmo que ir calculando o resto a cada conta feita. Por exemplo, aqui tem umas contas simples com o resto da divisão por 15 calculado no fim. Pode também calcular, como está embaixo, o resto em todas as etapas e no final dá na mesma. Isto é base para o que se chama de aritmética modular, um dos grandes temas do curso. Ela é cheia de surpresas. Por exemplo, eu sei disso sem fazer uma conta que daria mais de 2.600 dígitos. Isso porque a aritmética modular tem resultados gerais, bonitos e elegantes. Ela é usada em vários aspectos de matemática pura e aplicada, em computação teórica, em software e até na construção de hardware. Por exemplo, essas linhas aqui em cima contêm um pequeno programa em C, que é uma língua que alguns devem conhecer. É uma linguagem muito próxima do hardware e há décadas ela serve de base para tudo que se desenvolve em termos de sistemas e para construir outras linguagens. Ou seja, é bom que ela funcione direitinho. Esse programa é chamado na linha de comando, seguido do inteiro, e produz as primeiras 20 potências do número. Dá para conferir aqui 2, 4, e cada linha resulta de um multiplicar anterior por 2. Funciona, né? Bom, vamos ver com 3. 3, 9, 27, tudo bem, mas olha lá embaixo, apareceu um número negativo. Bom, como eu já falei de física, vai ver que isso daí é erro experimental. Vamos ver o que acontece com 4. Bom, em 4 tudo bem, apareceram zeros. E no 5 aparecem negativos, e no 6 negativos, e no número maior também aparecem negativos. O que aconteceu? Se isso deixou você traumatizado, não precisa da ajuda do Freud, porque Mach 105 explica. Isso tem tudo a ver com o que eu já falei. O fato é que os processadores simulam inteiros usando aritmética modular. Resumindo, em Mach 105 se aprende a ler e escrever matemática, se aprendem várias técnicas de prova, principalmente indução, e se aprendem muitos tópicos de matemática com destaque para a aritmética modular. E isso é base para o resto do curso.